Oi, gente, eu sou Marina e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o impacto da inteligência artificial na indústria da moda. Antes de começar o vídeo, eu vou falar para vocês algo que eu sempre falo por aqui, que é se inscrever nesse canal se vocês ainda não forem inscritos, de curtir esse vídeo e também de ativar as notificações que é nesse sininho aqui embaixo para vocês saberem sempre que tiver vídeo novo. Então vamos agora pro vídeo. A inteligência artificial está em todo lugar e já faz um tempinho que isso acontece, né? Desde toda essa revolução, esse avanço da internet, das redes sociais, da máquina, da tecnologia, tudo isso foi se adentrando ali aos poucos na nossa sociedade, né? E nos nossos hábitos também. E existem diversas áreas que são usadas a inteligência artificial e que foram mudando ao longo do tempo, mas hoje a gente vai focar a falar da moda aqui, que é a nossa área. Quando a gente fala na moda, a inteligência artificial ela já vem aparecendo há bastante tempo em diversos setores diferentes. Quando a gente pensa em compras online, por exemplo, muitas ferramentas já são utilizadas para melhorar a nossa compra, melhorar a experiência do cliente, para poder fazer os carrinhos, para sistemas que são mais efetivos, tanto de compra quanto de estoque, devolução, tudo isso que a gente já utiliza ali no comércio. Além disso, a gente tem também o marketing digital, que é uma área ali dentro da moda também que a gente utiliza em questão de estratégias, e o marketing digital vem avançando também para diversas áreas, e isso vem sendo também uma contribuição da inteligência artificial. Mas hoje a gente vai focar um pouco em falar mais sobre essa área do desenvolvimento e do design, como a inteligência artificial vem impactado e o que a gente pode esperar disso. Eu estava lendo em alguns sites internacionais e alguns vídeos de alguns youtubers gringos também que eu gosto de acompanhar na área da moda, que eles estavam conversando, falando o que eles achavam sobre esse impacto, né? Hoje, muitas pessoas têm esse medo de serem substituídas por uma máquina. E isso, em alguns casos, já aconteceram, mas em outros casos também a gente precisa avaliar com mais cautela antes da gente já criar essa sensação de que a gente vai ser substituída ali. Eu acho que é importante que, primeiramente, a gente tente conhecer essas ferramentas e como essas ferramentas podem, de alguma forma, nos auxiliar, já que elas já estão presentes ali no nosso dia a dia. A gente vai dar um exemplo aqui de algo que as pessoas estão falando ultimamente, como o ChatGPT, que é essa ferramenta de inteligência artificial que tem uma base de dados gigantescas que a gente pode perguntar aparentemente qualquer coisa ali e eles vão responder. Só que essa máquina também tem essas limitações de que, por exemplo, a gente falando aqui em termos de moda, se a gente for pensar em tendências, que é algo de prospecção de futuro, ela em certos momentos não vai conseguir nos dar uma resposta exata porque ela tem os limites ali de dados. Além disso, em alguns momentos, algumas perguntas que já foram feitas, que eu já fiz de teste também, alguns dados eles dão também um pouco, não é muito preciso, alguns dados históricos, por exemplo, porque hoje muitas vezes se a gente quer saber alguma informação, a gente vai no Google e digita e encontra uma infinidade de sites que nos dão essa informação. Já no ChatGPT, se a gente faz essa pergunta, ele já nos dá ali diretamente, a gente não precisa ficar buscando em diversos sites. Só que existe essa questão de algumas vezes não ser algo ali então, que seja tão certo. Então, que a gente tem que checar muitas vezes essa informação. Não é tão preciso, mas, ao mesmo tempo, facilita muito pra gente. E algo que uma pessoa falou, que eu achei interessante, um desses sites que eu vi, é fazendo a comparação dessas inteligências artificiais usadas na moda, por exemplo, como uma calculadora. Quando a gente pensa na calculadora, ela facilita ali que a gente consegue fazer uma conta em segundos. Mas se a gente consegue fazer uma conta em segundos com a calculadora, por que precisaria da gente aprender matemática à mão quando a gente é criança, né? Que a gente tá na escola, a gente não pode usar calculadora até um certo momento. Porque a gente precisa desenvolver ali a nossa cabeça, o nosso cérebro, colocar aquilo para pensar e a gente conseguir fazer aquilo também. Mas a partir de um certo momento, a gente começa a usar a calculadora porque o objetivo não é mais aprender a somar, a dividir. A gente precisa fazer cálculos mais complexos, né? Quando a gente pensa em áreas do retângulo, do quadrado, teoremas que a gente precisa aprender quando vai ficando mais avançada a matemática. Então, o que importa mais é aquele teorema. Então, a gente precisa de um auxílio com uma calculadora para ser um pouco mais rápido em certos momentos. Fez sentido para vocês? Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando na indústria da moda? O ChatGPT ele pode ajudar, sim, em vários momentos quando a gente está pensando na parte especificamente, que é o que a gente está conversando, do design, do desenvolvimento, em certos pontos iniciais, quando a gente está fazendo ali aquela pesquisa, esboços, questão de tema, questão de histórico, para a gente conseguir puxar informações e ter atalhos ali um pouco mais rápidos. E existem algumas ferramentas de inteligência artificial que ajudam a renderizar isso mais fácil. E a gente conseguindo renderizar, é mais fácil da gente saber se aquilo ali funciona ou não. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente faz desenho, a gente tem o desenho que a gente faz à mão,
que a gente utiliza também lápis de cor, aquarela, marcador, tem diversas técnicas e hoje a gente já tem também o desenho que é feito computadorizado, né, que a gente faz no Illustrator e Photoshop. Já existe, o Illustrator e o Photoshop, ele já funciona um pouco como isso, né, da gente não precisar de tantos materiais quanto o desenho à mão, mas não necessariamente ele vai substituir, vai ser só uma abordagem diferente, mas que em alguns casos facilita porque a gente consegue ir mais rápido em alguns pontos, a gente consegue saber se certas coisas que a gente está pensando, se a gente esboçar ali mais rápido, se vão dar certo ou não, aquela expectativa realidade. Então seria mais ou menos isso, quando a gente pensa em renderizar, utilizando além de Illustrator e Photoshop, outros sites que utilizam essa inteligência artificial para fazer isso de um modo mais rápido. Só que eles só são uma fonte de nos auxiliar em certos momentos, principalmente nesses estágios iniciais. Porque cabe a nós, como designer, ver se aquilo ali que eles propuseram vai dar certo ou não, se aquilo ali pode ser feito, com quais materiais, com quais tecidos, e além de pensar nesse aspecto técnico, né, da viabilidade de conseguir fazer isso, é a gente pensar que, por mais que a máquina nos dê essas informações, ela é uma máquina, ela não tem os sentimentos, e na moda a gente trabalha muito com isso, com sentimentos, com emoções. Então nós, como seres humanos, e nós falando como designers, né, a gente precisa ter essa visão ali quando a gente vai criar, então não é só criar técnica pela técnica, a gente precisa ter a visão, a gente precisa contar uma história e a gente precisa trazer essa conexão também com o público que a gente vai atrair. E além disso, como designer, a gente está tendo que tentar sempre trazer esse equilíbrio do presente com o futuro, do novo, do contemporâneo, de pensar como eu vou trazer a identidade ali da marca se eu trabalhar com outra marca, com a minha identidade. Então, esse equilíbrio que precisa ser sempre acontecer ali na moda também, é muito feito por nós, seres humanos, né? Então, eu acredito que a máquina não venha a substituir, mas que em certos momentos a gente pode sim utilizá-la como atalhos para facilitar e nos ajudar, assim como o exemplo que eu dei da calculadora, mas que o design, isso é uma visão pessoal, né, e uma visão de outras pessoas também falando, não seria substituído por uma máquina por envolver tantas coisas e tantas visões. E se a gente pensar, mesmo que a gente consiga utilizar ela em etapas iniciais, a gente precisa de muitas mãos, muitas pessoas, né, para desenvolver ali aquela peça, seja no desenho, seja na modelagem, na costura, e principalmente também, mesmo que ela dê alguns questionamentos pra gente, ou respostas pra gente em relação à história, somos nós que conseguimos ter essa visão e criar essa conexão, que é o nosso trabalho ali como design também, aliar a estética com a funcionalidade, com a história, com a conexão e todas essas características que são inerentes de nós, seres humanos. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para que a gente possa refletir, já que isso tem sido muito falado e vai ser cada vez mais falado, porque não tem como regredir, né? Não vai ser algo que vai mudar ou regredir, mas que a gente não precisa não querer usar essas plataformas ou ter um medo de ser substituído por elas, mas estar sempre utilizando elas a nosso favor, mas ao mesmo tempo demonstrando que nada substitui o ser humano, a nossa criatividade, a nossa visão e o que a gente pode aplicar ali que é característico ali da moda, que já vem sendo usado ano após ano, que a gente vê coleções sendo criadas a todo momento, assim, sem utilizar esses recursos, necessariamente quando a gente fala da inteligência artificial para criar certas coisas, e como isso sempre deu certo e sempre trouxe inovação.